Sejam bem-vindos ao Descomplicando a Bíblia. Por aqui nós estudamos as Escrituras e a partir das Escrituras nós olhamos as demais coisas, pensando como seguidores de Jesus, como nós podemos interpretar a palavra, entender a palavra e procurar compreender também o nosso dia a dia, os nossos desafios pertinentes ao homem e à mulher do século XXI. Hoje nós vamos analisar o filme Não Se Preocupe, Querida. A ideia é trazer aqui para vocês a minha interpretação a partir das Escrituras. Então pensa comigo, é como se nós pegássemos um óculos e colocássemos eles e através das lentes da Palavra de Deus, que são os nossos óculos, nós vamos enxergar os filmes, as músicas, as séries, os documentários. A ideia é procurarmos entender a realidade ao nosso entorno a partir do Evangelho de Cristo. Então hoje eu quero trazer para vocês esse filme muito pertinente para os assuntos que nós temos conversado no canal. Então, se você não conhece os outros quadros, eu convido você a assistir, por exemplo, o estudo que eu estou fazendo de Esther. Nós começamos recentemente a estudar Esther. No ano passado nós fizemos um estudo completo sobre o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, e agora nós vamos fazer primeiramente uma análise sobre o filme Não Se Preocupe, Querida, que foi lançado ano passado. Olha, a ideia de analisar não é trazer aqui aspectos técnicos do filme. Eu não quero falar aqui sobre fotografia, sobre figurino, eu não quero falar sobre as estruturas do filme, se elas são boas, se elas são ruins, mesmo porque eu acho que eu ainda não estou afiada para isso, né? Então a proposta não é a gente olhar tecnicamente para o filme, ou para os filmes que nós vamos analisar por aqui, mas é propor uma interpretação, é olharmos a narrativa e a partir das escrituras enxergar ali a narrativa, as ideias, as ideologias, o que está sendo dito não só na linha, mas nas entrelinhas. Então, para começar, eu já queria trazer isso para vocês, que nós temos 3 níveis de análise ou então de narrativas que nós iremos olhar. A primeira delas é a narrativa primária, ou seja, é a história em si. Eu quero trazer com vocês rapidamente aqui a história do filme Não Se Preocupe, Querida. E o que conta ali, quando nós assistimos na primeira vez, ou então o que tem ali na sinopse? Qual é a história do filme? O segundo nível de análise, ou melhor, de interpretação, é a contextualizada, a narrativa contextualizada, que traz aspectos agora que enriquecem a compreensão do filme em questão. Por exemplo, nós vamos olhar para quem fez o filme, para os atores que estão ali envolvidos, quem foi o diretor, quem foi o roteirista, quais são as obras dessas pessoas, os prêmios que esse filme ganhou. Então vamos procurar ampliar a nossa compreensão para poder entender por que essa obra existe. Então vamos olhar um pouco mais, por exemplo, no caso de Não Se Preocupe, Querida, por que o filme foi feito em 2022 e o que ele tem a ver com a proposta da sociedade para esse tempo. Então vamos olhar esse filme, vamos procurar também outros filmes da mesma direção ou então do mesmo roteiro. O que está sendo dito ali que extrapola a história contada? Além disso, e por último, eu quero trazer uma narrativa a partir da Bíblia, a partir das Escrituras, e como nós podemos compreender a história dos personagens, como nós podemos compreender o desfecho da história, né? O arco narrativo, para onde a história está indo, tem resolução, não tem resolução, apresenta um problema, resolve o problema, como resolve esse problema, qual é a problemática, qual é a temática que está em questão. Então, 3 pontos, como se fosse uma cebola, gente. Nós vamos tirar camadinha por camadinha. A primeira camada é, como eu falei para vocês, a história contada. A segunda camada é a história contextualizada, levando em consideração, gente, que toda peça artística, que toda arte, ela é feita a partir de um contexto, de um background, tem uma história, tem uma proposta, tem um viés ali, a partir das pessoas que estão fazendo o filme aqui em questão, e como tem a palavra de Deus, né? O entendimento cristão sobre
o que está ali sendo relatado e como nós enxergamos e podemos enxergar a partir da palavra de Deus tudo aquilo que está ao nosso redor. Essa é a proposta aqui do canal Descomplicando a Bíblia. Nós falamos muito isso, é aprender as Escrituras e enxergar a realidade a partir das Escrituras. Então vamos treinar isso, nós precisamos treinar isso, o nosso discernimento, o nosso entendimento, como se estivéssemos fazendo exercícios. É um músculo que precisa ser treinado. Então vamos olhar com cautela, com zelo, com cuidado para essas histórias tão renomadas, histórias tão populares, que agradam a tantas pessoas, que têm um público imenso, e o que está por trás das linhas. Então vamos além das linhas, vamos para as entrelinhas. Combinado? Então vamos lá, começando sobre a narrativa contada. Primeiramente, qual é o gênero de Não Se Preocupe, Querida? Nós podemos colocar como um thriller psicológico. Eu vou trazer aqui um vídeo para vocês falando sobre os gêneros, né, atualmente, como é que se define um filme. Se é thriller, se é suspense, se é terror, drama, aventura, ação, comédia. Quais são as definições, por que elas existem e como nós podemos assistir os filmes a partir disso. Então, Não Se Preocupe, Querida é um filme que se enquadra no gênero de thriller psicológico, ou seja, é um suspense, é algo que causa tensão em vários momentos do filme, tensão e relaxamento, ou seja, está constantemente mexendo com as expectativas de quem está assistindo. O nome original dele, se nós trouxermos aqui para o inglês, é Don't Worry, Darling. Ano de 2022 foi o seu lançamento. Atores principais, a gente vai ver aqui muitas pessoas conhecidas. Nós podemos falar que Não Se Preocupe, Querida é um filme com um baita elenco. Primeiro de tudo, a atriz principal Florence Pugh. Viúva Negra, ela fez a irmã da Viúva Negra, entre muitos outros filmes que estão em alta. A gente pode falar que é uma atriz, gente, que está sendo super requisitada para filmes. Ela está como a queridinha do momento de Hollywood, dos estúdios. Vou trazer curiosidades sobre esse filme também com relação a isso. Outro ator muito importante que veio aí, não para sua estreia, mas está aí começando a sua carreira como ator, é o Harry Styles, que é um cantor super conhecido e que vem aí integrar esse elenco. Temos também Olivia Wilde, que também é uma atriz super renomada, fez muitos filmes conhecidos e uma curiosidade importante, ela também é a diretora desse filme. E por último, não menos importante, Chris Pine. Ele fez Star Trek, ele fez Mulher Maravilha, sem comentários, né? Não tem o que falar desse cara. É um ator extremamente consagrado em Hollywood, renomado, de grandes papéis. Ele já tem aí uma construção sólida na sua carreira, então ele é bem conhecido. Acho que se a gente olhar para esse filme, ele é assim o ator principal de consagração. É o mais experiente, o mais conhecido, que possui obras muito famosas e prestigiadas. Chris Pine é um ótimo ator. Outro ponto importante que eu quero trazer aqui para vocês, a gente está falando da narrativa superficial, né? A história contada. Então, que ano saiu, o nome do filme, os atores que estão ali envolvidos, a sinopse do Google. Se você digitar lá, sinopse, não se preocupe, Don't Worry, Darling, Não Se Preocupe, Querida, você vai ver isso aqui escrito. Uma dona de casa que vive em uma comunidade experimental começa a suspeitar que a empresa de seu marido está escondendo segredos perturbadores. Então nós temos aí um grande ponto de interrogação. Temos uma questão aí. Algo está acontecendo misteriosamente nesta comunidade. E nós temos questões com relação à empresa, do qual o marido da atriz principal trabalha lá, está envolvido neste meio. Então, essa é a narrativa básica, bem básica mesmo. E onde você pode assistir esse filme? É HBO Max, pela assinatura. Você pode alugar pela Amazon Prime, pelo YouTube, Google Play Filmes e Apple TV. Apenas no HBO Max você tem gratuitamente, se você tem uma assinatura. Nos demais você tem que, além da assinatura, você tem que ir lá e alugar o filme. Então,
ele está no HBO Max. Agora aqui eu quero fazer uma pausa. Se você não assistiu o filme, eu recomendo que você assista, para o vídeo, vai lá e assista se você não quer ouvir spoilers, porque agora eu vou contar a história completa, a história escrita ali, narrada, dos fatos, os eventos, as cenas, como é que nós entendemos. Não se preocupe, querida. Depois você volta. Se você não tem importância e não liga muito para isso, vamos lá, vamos seguir aqui comigo. Bom, a história fala sobre um casal, Alice e Jack. Eles são um baita casal dos sonhos. Eles moram numa cidadezinha, gente, que tem uma empresa, um projeto experimental que montou aquela cidade no meio do nada. Então, é uma cidade como se fosse para empregados, para as pessoas que trabalham nesse projeto que se chama Vitória. Então, o filme começa com uma noite muito agradável entre amigos que estão jantando, super felizes, super animados, vida perfeita, tudo perfeito. Começa assim a história. Com o desenrolar da trama, nós temos ali Alice entrando, como é que a gente pode dizer, em parafuso. Ela começa a ter algumas alucinações perturbadoras e ela começa a ficar extremamente incomodada com isso, é óbvio. Mas um ponto muito interessante é que isso não é algo só dela. Começa a aparecer casos, e em especial a sua vizinha surta. Ela começa a se questionar sobre os motivos deles estarem ali, vivendo ali, e ela lança dúvidas, falando que o dono do projeto, o criador do projeto, que chama Frank, que é também o chefe do esposo dela, Jack, que ele tem intenções duvidosas e que ele engana as pessoas ali, os funcionários que estão ali. Essa mulher, a vizinha que está com essas questões, ela surta. Então a Alice vê a vizinha dela cortando o pescoço, caindo do telhado. Ela tem quadros e quadros psicóticos. E aí fica a questão, a partir disso a Alice começa a ficar com mais pulga atrás da orelha, porque se trata de um projeto secreto. O marido dela, o Jack, sai para trabalhar, ele não pode falar sobre as coisas que ele faz ali, ele volta no final do dia, ela está lá esperando por ele, e eles não podem falar sobre o assunto. Em determinado momento ela até pergunta para ele e ele fala, olha Alice, você sabe que eu não posso falar sobre isso. Então a história vai se desenrolando em torno desse mistério, de uma vidinha perfeita e maravilhosa para descoberta do que é verdadeiramente esse projeto. Então as alucinações de Alice também vêm numa crescente. Então à medida que vai tensionando esse problema, ela vai ficando cada vez mais perturbada e cada vez mais querendo e buscando a verdade sobre o que anda se passando ali na empresa do marido dela. Então, por cima, essa é a história, sem contar o final, a gente vai chegar lá nele, mas é basicamente isso que nós somos apresentados. Esse é o filme. Então é um casal muito bem casado, feliz, que começa a entrar em crise e em conflito por questões que estão ali escondidas. Então Alice sai em busca de respostas, ela anseia por respostas porque ela começa a enxergar que as coisas não estão muito legais ao seu entorno. Ela começa a se questionar da verdade, da realidade, do que anda se passando ali naquela cidade, levando em consideração que a vizinha dela adoeceu e de alguma forma foi silenciada nos seus questionamentos também. E a Alice se vê de forma até desesperada neste lugar de quem está adoecendo, assim como a sua vizinha. Então, essa é a primeira parte, a narrativa é essa, tá ali dada, as cenas, o decorrer da história, é para isso que nós caminhamos, para compreender a verdade do que se passa naquela cidade, no meio do nada, gente, é um desertão e é como se fosse ali uma cidade feita, é uma cidade feita propriamente para aquela empresa. Então é uma cidade de funcionários, onde todos se conhecem e todos trabalham no mesmo lugar. Então aquilo é artificial, uma cidade construída, eles se mudaram todos para lá justamente para trabalhar. Então vamos passar para a narrativa contextualizada, vamos tentar entender um pouco mais dessa obra. Ela foi lançada, como eu falei para vocês, em 2022, em setembro de 2022. Mas foi no comecinho de 2020 que ela começou a ser gravada.
Tem alguns pontos interessantes, algumas curiosidades que eu vou trazer aqui para vocês sobre o roteiro deste filme, como ele foi muito disputado em 2019. Então, 2019 fechou a compra do roteiro, né, por um estúdio para a produção do filme. 2020 começa a gravação, vem pandemia, interrompe as gravações e aí retoma em 2021 para lançar em 2022. Segundo ponto interessante, como eu falei para vocês, Olivia Wilde, ela é a diretora e ela é a atriz também, ela faz o papel da amiga da Alice, ela dirigiu esse filme, não é o primeiro filme que ela dirige, é o segundo, e por conta disso, como o primeiro que ela fez foi muito bem, teve muito boa repercussão, o segundo filme, ele foi bem esperado, tipo assim, as pessoas estavam esperando muito por essa obra. Acho que isso foi, na verdade, também um ponto ruim, e a gente vai chegar lá para vocês entenderem do que eu estou falando. Então, 38 anos de idade, tem a diretora, ela fez Tron, O Legado, O Preço do Amanhã, Um Show de Vizinha, ou seja, é uma atriz muito conhecida, muito bem vivida com relação ao cinema. Então, ela não está ali de boba, ela tem a sua bagagem. 38 anos, por que eu estou falando da idade? Para a gente entender um pouquinho a geração, né? Então, uma mulher diretora. Segundo ponto importante, roteirista e também produtora do filme, Kate Silberman. E essa é mais nova, ela tem 31 anos de idade e não é a primeira vez que a Kate e a Olivia trabalham juntas. Ela fez Tom e Jerry, olha só, ela roteirizou Tom e Jerry, o filme, ela roteirizou Fora de Série, que também foi um filme de direção da Olivia Wilde. Esse filme aqui foi o que teve boa repercussão e surpreendeu a expectativa da crítica. Então, Olivia Wilde começou a sua carreira de diretora com um ótimo filme, com uma ótima obra, juntamente com a roteirista. Devem ser amigas, não sei, que produziram também Não Se Preocupe, Querida. Ela também roteirizou Mega Romântico, filme da Rebel Wilson, também da Netflix, bem conhecido, que fez essa atriz fez A Escolha Perfeita, é a loira, uma loira gordinha, também muito conhecida. O Plano Imperfeito, que é uma comédia romântica, ou seja, tanto a diretora quanto a roteirista são duas mulheres mais ou menos da mesma idade que têm bagagem, são conhecidas aí no meio, não estão chegando de agora, elas conhecem a Hollywood, conhecem a cabeça das pessoas, o que é bem produzido, o que é bem recebido, então isso nos ajuda a perceber aqui a proposta do filme, Não Se Preocupe, Querida, e como há uma expectativa sobre elas para essa segunda obra juntas que elas fazem, né? Dicas para você assistir para conhecer mais sobre a roteirista. Sol da Meia-Noite, que é um drama tipo A Culpa é das Estrelas. Você tem também Belas e Perseguidas, com a Reese Witherspoon, de Legalmente Loira, que também muito, muito, muito conhecida. Temos Como Ser Solteira, de novo com a Rebel Wilson. Fora de Série, como eu falei para vocês, que também é com a direção da Olivia Wilde. Então, fica a dica aí para vocês de filmes que tenham a direção da Olivia e que tenham a roteirização da Kate. O estúdio que produziu essa obra é New Line Cinema, pertence à Warner Bros. Desde 2008. Então, quando você vai começar a assistir o filme, vai aparecer lá a Warner Bros. Studios, que é a dona da New Line Cinema, comprou os direitos. Em 2019, você tem uma disputa, gente, de 18 estúdios pelo roteiro. Ele entrou para a lista dos mais procurados, para a lista negra, que eles chamam, dos filmes mais procurados, dos roteiros mais disputados, que ainda não tem um estúdio que vai produzir. Então, foi um roteiro extremamente disputado e há muita expectativa, houve muita expectativa com relação a ele. Você tem também, além disso, um roteiro que não foi escrito originalmente pela Kate, né? Ele foi escrito pelos irmãos Cary e Shane Van Dyck. Para vocês terem ideia, o Shane Van Dyck, ele foi diretor e roteirista de Titanic 2. Então, eles também são pessoas renomadas no meio do cinema, de Hollywood. Ele apareceu
no The Blacklist de 2019, como eu falei para vocês, entre os melhores roteiros ainda não produzidos. Muito aguardado, muito disputado. Kate foi contratada para fazer as adaptações, então esses irmãos fizeram e ela foi contratada depois para mexer ali e fazer os ajustes necessários para a produção. Quarto ponto importante aqui de curiosidade, a obra é marcada por muitos conflitos. Então, olha só, nós tivemos muitas coisas acontecendo aqui nos bastidores, conflitos. Você tem, por exemplo, substituição de Shia LaBeouf. Era para ele fazer o papel do chefe do Jack, né? O papel do Chris Pine não era do Chris Pine, mas por conta de desavenças e questionamentos, né? Crises no relacionamento deles lá, dos bastidores, precisou trocar o ator. Nós temos também questões aí envolvendo a diretora Olivia com a atriz principal, que é a Florence. Então, várias coisinhas assim apareceram ao longo do trajeto, que podem de alguma forma ter atrapalhado a imagem desse filme antes mesmo dele ser lançado. Críticas, vamos lá. Se a gente der um Google aí e for pesquisar esse filme, a gente vai encontrar ali uma lista interminável de pessoas que fizeram análise do filme e colocaram as suas opiniões. Então, se você quiser saber do que se trata, eu aconselho você lá, digita lá crítica, não se preocupe, querida, que você vai ver lá vários analistas, pessoas que estudaram para falar de aspectos técnicos com relação à obra. Eu dei uma olhada e pude tirar algumas conclusões daquilo que eu estava lendo. Então, eu vou trazer aqui um resumão do que a crítica trouxe sobre esse filme. Primeiramente, a gente pode resumir numa frase que é a seguinte: a obra não entrega o que promete ou o que poderia entregar. Ou seja, nós estamos falando aí de uma crítica ruim. Então, foi muito esperado do filme e ele não entregou, segundo os críticos de Hollywood, os especialistas, aquilo que prometia. Eu coloquei aqui alguns pontos da crítica. Primeiro de tudo, você tem uma mistura de Mulheres Perfeitas, que é um filme de 2004, com Black Mirror. Então, não tem a originalidade dele, ela é frustrante, porque você remete a outras obras. Está muito claro que não é uma cópia, mas é uma inspiração muito clara ali, muito Ctrl-C, Ctrl-V de outro filme e de outras propostas. Então, acho que isso desapontou um pouco a crítica. Segundo ponto, obra ofuscada por causa das brigas de bastidores e suas repercussões. Sabe, quando os desentendimentos, eles ocuparam um espaço maior de holofote do que a obra em si. Foi basicamente isso que aconteceu com esse filme, gente. O bafafá, as fofocas do que estava se passando entre os atores foi maior do que o filme em si, né? Que coisa chata, isso é chato, porque você acaba queimando o trabalho de muitas pessoas e a proposta, né? Então, infelizmente, falou mais alto aí. Terceiro ponto, deixou a desejar por muitos críticos por ser repetitivo e enfadonho, por abordar o mais do mesmo com relação à temática de gênero. Então, olha só, o filme, acho que a gente não conversou isso até agora, ele fala sobre questões de gênero, especialmente sobre a mulher, né? Então, você vai ter ali um filme ambientado na década de 50 nos Estados Unidos e mostra de forma crítica, até mesmo satírica, do papel da mulher numa casa, numa família. Então, você tem ali, eles exploram muito, a Olivia explora muito a questão do machismo. Então, você tem um engajamento feminista ali, da mulher e da superação da dominação masculina. Então, isso está muito presente nesse filme. E os críticos não gostaram, porque eles acharam um tema batido da forma que foi trazida, né? Não teve novidade, a não ser mais do que já está sendo dito. Então, isso frustrou um pouco quem entende do riscado, gente, quem entende do assunto. Ressalvas importantes, ressalvas que eu digo críticas, que eu vi muito nos artigos que eu li com relação a esse filme. Harry Styles, ele não foi bem visto, a atuação dele não foi bem vista, gente. E parece que ele estava no meio de cachorros grandes, entende? Então, você tem ele começando na carreira, ele começando
na atuação, de certa forma, no meio de gente que tá ali há muito tempo e fazendo muito bem o que faz. Então ele meio que não se destacou, muito pelo contrário, ele ficou mal, entendeu? Então você tem a Florence Pugh sendo muito elogiada, sendo muito, muito bem colocada pela crítica na sua atuação. Você tem Chris Pine sendo muito bem falado e ele ali, coitado, no meio, começando agora, o pessoal não curtiu, achou que ele deixou a desejar e foi ofuscado pelo brilhantismo das feras do cinema que estavam ali com ele. Bom, isso são as opiniões que eu estou vendo, gente. Talvez você tenha a sua opinião diferente. Isso aqui é um compiladão, é um resumão das coisas que eu estou vendo da crítica, né? Outro ponto aqui, eu trouxe um comentário de um dos críticos de Hollywood que eu vi em um dos artigos que diz assim, ó: o brilho externo polido e muito elegante, porém é tão vazio quanto a vida de seus protagonistas mimados, mas de cabeça vazia. Outro comentário aqui: belo design, música inventiva e performances capazes de esconder uma crítica cinematográfica vazia. O que eles estão falando aqui? Estética linda, muito bem feito o design, a fotografia, os cenários, o figurino, esteticamente. E se você assistir, você vai perceber isso, dá um prazer assistir, porque ele é muito bem estruturado esteticamente, as roupas dos atores, até mesmo os atores em si estão muito bonitos. Então, eles estão falando isso, os críticos estão falando que o filme foi bem feito nesse aspecto, mas de conteúdo eles não gostaram, falou que faltou. Então, se esperou mais, tanto da diretora, quanto da obra, da proposta, por conta do roteiro, que foi muito disputado, e na hora de entregar, faltou conteúdo. Ai, que coisa triste, né? Pensa só, você vai comer um sonho, ou então, melhor, você vai comer um pão de queijo, lindo, cheiroso, na hora que você morde, ele tá vazio por dentro, é só ar. Frustrante, né? É mais ou menos assim que a crítica tá olhando para esse filme. Produção e figurinos impecáveis, como a gente falou aqui, impecável, gente, estética maravilhosa. Aplausos, como eu falei para vocês, Florence Pugh e Chris Pine atuaram brilhantemente, tão bem que eles ofuscaram o coitado do Harry Styles. A Florence, como eu falei no início do vídeo, ela tá em alta com o cinema, com os estúdios, com toda essa high society dos cinemas, das produções. Ela está atuando muito bem e eles estão gostando muito do trabalho dela. Então ela está sendo muito elogiada. Ela pode, ela pode suspirar esquisito que eles vão falar que está muito bom, porque ela realmente está numa ótima fase da carreira dela e ela está sendo muito requisitada. É a queridinha da vez em Hollywood. Por último, a trilha sonora peculiar e constante de John Powell. Então você, de fato, você ouve aquilo, é diferente de tudo que a gente já ouviu e causa mesmo, nós estamos falando de suspense, né? Então causa mesmo uma tensão, é uma criatividade diferente e cumpre a proposta. Então é algo novo. Outro ponto aqui importante, premiação. Nós estamos para começar as premiações. Ainda os principais prêmios não foram, os eventos de premiações ainda não aconteceram, mas um deles aconteceu ano passado e que, acredite se quiser, apesar de todas essas críticas, eles ganharam como o melhor filme de drama de 2022 pela People's Choice Awards. Então é uma votação aberta ao público, então o público escolheu eles como o melhor filme de drama de 2022. Então as pessoas gostaram, né? Tirando a parte técnica que os críticos reprovaram, foram exigentes, né? As pessoas gostaram, tanto que deram um prêmio para eles de melhor filme de drama do ano, né? Então, vale você assistir e tirar suas próprias conclusões. Temáticas. Os temas que estão ali em torno, circundando toda a história, se você assistir do começo a fim, gente, se você olhar a crítica, se você procurar estudar essa obra, vamos lá, isso aqui a gente não tira na primeira vez que assiste o filme, né? Isso aqui a gente vai estudando a obra, vai procurando entender e vai chegando a essas conclusões. Então a temática
a partir do que a gente lê, a partir do que eu pude aprender sobre esse filme, eles trazem questões muito fortes de gênero. Então você tem a subjugação feminina e o machismo, se lidar com a mulher ali da década de 50, muito bem explorado pela Olivia, pela direção, né? E o roteiro também. Então é basicamente um grito de guerra feminista. Se você parar para pensar, nós estamos falando de uma diretora e de uma roteirista, duas mulheres pensando aí. Então você tem ali um grito de guerra, tem algo sendo falado por mulheres. Então é trazida uma mensagem ali. Isso é importante para nós. Nós estamos falando de questões de gênero. E a partir dessa compreensão, dessa temática do filme, a gente vai analisar as demais coisas. Então é um cenário que considera que a mulher é oprimida, e principalmente por trazer a época que trouxe. Então nós estamos falando década de 50. Eu convido você a fazer essa pesquisa, né? Procurar no Google, em qualquer lugar aí, sobre como era o estilo de vida dos anos 50 na América. Então é bem claro isso, tá bem dado ali, tá tão claro que a crítica não gostou, porque falou que tá passado já. Tá tecla batida muitas vezes, precisa pensar de um jeito diferente, precisa trazer a questão de uma forma diferente. Por que eu quis trazer esse filme para a gente pensar juntos? Porque justamente ele é bem alegórico e ele é fácil de você identificar as coisas ali, porque está muito claro, está muito dado e não tem uma complexidade, uma profundidade da história, não, é isso e ponto. E a crítica não gostou porque tem muito disso no cinema já, né? Então, eles estão querendo coisas novas, falar de questões assim, mas de maneiras diferentes. Então, você tem um protagonismo feminino muito forte, né? E aí eu quero conversar com vocês sobre isso, sobre esse protagonismo feminino. Como eu pude concluir essa obra, gente? Nós temos um problema. O filme apresenta um problema. Qual é o problema? Conta a história de uma mulher que está sem fôlego por estar presa. E ela entende que ela está presa no final do filme. Então ela passa o filme inteiro, gente, tendo alucinações de coisas que tiram o ar dela. Ora é o espelho que prende ela, ora ela está se afogando, ora ela está com filme, papel filme, gente, na cabeça e não consegue respirar. Então você tem o problema ali. É uma mulher sufocando. E ela não está sabendo e entendendo por que ela está sufocando. Qual é a solução? A solução é a libertação feminina. É a libertação de Alice. Então, no final, ela se liberta daquilo que aprendia. Então, ao longo do filme, como eu falei para vocês, os surtos dela envolvem sufocamento, aprisionamento, para no desfecho da narrativa ela conseguir escapar de tudo aquilo ali, que eu vou explicar logo mais para vocês, que era uma farsa construída, virtualmente falando. Já aqui é o baita spoiler do vídeo. Então Alice está presa, sufoca, ela ainda não sabe por quê. E aí ela descobre o porquê que ela está presa, e nisso ela resolve ir embora. E ela se liberta dessa prisão. Eu quero trazer o simbólico para vocês. Então nós temos o aprisionamento, subjugação da mulher, a solução é essa libertação, a mulher precisa ser liberta. Qual é o simbólico aqui que eu quero trazer? E eu vou fazer um vídeo também para vocês sobre isso. Você tem esse protagonismo feminino sendo confundido com uma certa idolatria da mulher. Você tem aí um simbólico de Lilith. O que é isso, Carol? Eu vou explicar para vocês no próximo vídeo. Você tem aí a deusa mulher. Você tem uma autoridade feminina, uma imposição feminina sobre o homem. E a gente vai entender isso melhor no próximo vídeo, onde a gente vai analisar, vai interpretar os personagens. Aí nós vamos entrar em questões espirituais, gente, em questões simbólicas, mas eu só quero que vocês guardem isso, esse protagonismo feminino de forma que não é saudável.
de forma que ele vem de um conflito com o homem, onde a mulher se sobrepõe ao homem numa forma de compensar a subjugação. Então, Alice, ela estava presa, sufocada, ela nem sabia o porquê. Quando ela descobre, sabe o que ela faz? Ela mata o próprio marido e se liberta dele. Então, nós temos aí um protagonismo feminino ruim, onde a solução é aniquilar o outro para se sobrepor. Então, eu domino o que me dominava, entende? E essa não é a proposta das Escrituras, não mesmo, não é mesmo. E nós vamos entender isso melhor, como é que isso está muito claro ali no filme. Está dado, como eu falei para vocês, está tão claro que a crítica não gostou por conta disso, porque se tornou uma narrativa um tanto quanto superficial. Quero deixar para vocês uma dica de filme que fala e conta sobre a transformação feminina. Saiu recentemente na Netflix, que é Uma Garota de Muita Sorte. Assistam esse filme, ele conta a história de uma mulher com seus traumas e como ela supera isso, ou como isso se desenrola na vida dela, né? Então, é um filme que trata, uma narrativa que trata a transformação feminina, a transformação da mulher a partir de traumas, né? De coisas que ela viveu e que são um fantasma na vida dela. Como é que ela sai disso? Como é que... É aquela história da crisálida, né? Da borboleta que sai de larva para borboleta e voa. Então, Uma Garota de Muita Sorte traz essa proposta. Deixei aqui também alguns filmes que também falam sobre um protagonismo feminino. Você tem Capitã Marvel, Mulher Maravilha, você tem Cinderela, Interceptor, que a gente vai trazer uma análise muito legal sobre esse filme também, Harriet, que fala sobre fatos reais, né? Então você tem a história de uma mulher negra que foi escrava, fugiu e tentou ajudar a família e ajudar muitas outras pessoas na escravidão dos Estados Unidos, lá na Guerra Civil. Então vamos lá, vamos continuar estudando, analisando. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês essa interpretação dos personagens e a gente encerra esse quadro, esse bloco de estudo sobre esse filme, procurando entender por que a proposta de Não Se Preocupe, Querida é uma proposta de protagonismo feminino muito ruim, que não traz um bom exemplo para nós, não traz uma transformação da personagem de forma construtiva, deixa literalmente cadáveres pelo caminho. Então, desde quando uma libertação de uma pessoa necessariamente tem que ter a morte de outras, né? O cristianismo não proporciona isso e não nos conduz para isso. O cristianismo nos fala que a justiça é de Deus, do próprio Deus, e que nós não devemos fazer justiça com as próprias mãos. Então, a partir daí, a gente vai começar a entender como é que a geração atual, gente, enxerga essa briga de homem contra mulher, que é algo por conta do pecado, tá lá no início, lá em Gênesis, como consequência da queda do homem e da mulher, nós temos esse conflito. E como o mundo traz uma proposta de superação da mulher em relação ao homem. Então é uma guerra sem fim, onde a mulher tenta resolver as suas feridas ferindo. Ela tenta se curar matando. Isso não pode dar coisa boa, né? Então vamos lá. A gente se vê no próximo vídeo. Se você não assistiu, assista. Vale muito a pena, porque isso também vai enriquecer a nossa discussão. Até lá!